Você consegue imaginar trabalhar para alguém durante anos sem que te veja realmente? Até que uma noite tudo muda. Marcela Gomes jamais pensou que um encontro às cegas com apenas R$ 300 no bolso a colocaria frente a frente com seu patrão milionário na situação mais inesperada de sua vida. Uma história que te fará crer no destino. Se inscreva para não perder nenhum detalhe. Marcela Gomes se olhou pela última vez no espelho rachado de seu pequeno quarto, sentindo como as borboletas em seu estômago dançavam sem controle. Aos 24 anos, nunca havia tido um encontro real, e muito menos um encontro às cegas, organizado por um aplicativo. Suas mãos tremeram enquanto se ajeitava o vestido azul marinho que sua amiga Fernanda lhe havia emprestado naquela manhã. "Minha filha, você tem que tentar pelo menos uma vez", lhe havia dito Fernanda com aquele sorriso maroto que sempre tinha. Marcela suspirou, sabendo que ela tinha razão. Levava 3 anos trabalhando como empregada doméstica na mansão de Gustavo Galvão, um dos empresários mais respeitados do Rio de Janeiro, mas sua vida social era praticamente inexistente. Os domingos livres os passava lavando sua própria roupa ou ajudando sua mãe na feira de São Gonçalo. Esta noite seria diferente. Esta noite se atreveria a sonhar com ser escolhida por alguém. Tomou os R$ 300 que tinha poupados, sua única fortuna, e os guardou cuidadosamente em sua pequena bolsa de mão. O vestido lhe ficava um pouco grande, mas a cor realçava sua pele morena e fazia brilhar seus olhos castanho escuro de uma maneira especial. Fernanda havia insistido em emprestar também seus sapatos pretos de salto baixo, embora a apertassem um pouco. "Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo?", murmurou Marcela, enquanto passava um pouco de brilho labial barato que havia comprado na farmácia do bairro. Seu coração batia tão forte que pensou que sairia de seu peito. Havia falado com Diego, seu encontro misterioso, apenas através de mensagens no aplicativo durante 2 semanas. Ele parecia doce, trabalhador, alguém que poderia entender seu mundo simples. Lhe havia prometido levá-la a um restaurante bonito em Ipanema, algo que para Marcela soava como um sonho inalcançável. Respirou fundo, pegou as chaves de seu velho Gol e saiu de seu apartamento em Niterói com uma mistura de terror e emoção. Pela primeira vez em anos se sentia linda. Pela primeira vez em anos tinha esperança. A viagem em seu pequeno carro até o restaurante Rosa Dourada foi eterna. Marcela ligou o rádio para acalmar seus nervos, mas até as músicas românticas a deixavam mais ansiosa. Havia se levantado cedo naquela manhã para terminar todas suas tarefas na mansão do Sr. Galvão antes do tempo. Havia limpado cada canto daquela casa enorme com mais cuidado que nunca, como se fosse um ritual de boa sorte. Durante 3 anos, havia trabalhado ali sem que ele apenas anotasse, além de um bom dia ou obrigado. Gustavo Galvão era um homem sério, elegante, sempre focado em seus negócios e ligações importantes. Marcela o admirava em silêncio, mas sabia que pertenciam a mundos completamente diferentes. Ele vivia cercado de luxo. Ela mal conseguia pagar seu aluguel. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas do Rio, não podia imaginar que naquela noite seus destinos se cruzariam da maneira mais inesperada. O restaurante apareceu diante dela como um oásis dourado, com suas luzes quentes e casais elegantes entrando e saindo. Estacionou seu carro tremendo, revisou seu reflexo no espelho retrovisor mais uma vez e sussurrou uma pequena oração. Diego lhe havia dito que estaria esperando às 20 horas em ponto na mesa junto à janela. Eram 19h55 quando Marcela empurrou a pesada porta de vidro do restaurante, sentindo imediatamente o contraste entre seu mundo e este lugar sofisticado. O aroma de comida gourmet e o suave murmúrio de conversas elegantes a envolveram como uma nuvem. As mesas estavam decoradas com toalhas brancas impecáveis e velas acesas que criavam um ambiente íntimo e romântico. Marcela se sentiu pequena entre toda essa elegância, mas tentou caminhar de cabeça erguida, como Fernanda lhe havia ensinado. "Com licença", disse timidamente ao garçom que passava perto. "Estou procurando a mesa junto à janela." O homem a olhou de cima a baixo, com um sorriso cortês mas avaliador.
claramente notando que ela não se encaixava no perfil usual da clientela. Claro, senhorita. Permita-me mostrar o caminho, respondeu com profissionalismo, embora Marcela pudesse detectar certo tom condescendente em sua voz. Seguiu o garçom entre as mesas, sentindo os olhares curiosos de outros comensais. Seu coração bombeava adrenalina pura enquanto se aproximava da mesa que mudaria sua vida para sempre. A mesa junto à janela estava vazia, perfeitamente preparada para 2 pessoas, com uma vista espetacular das luzes da cidade. Marcela se sentou cuidadosamente alisando seu vestido emprestado e colocando sua pequena bolsa sobre a mesa com discrição. Olhou seu velho celular. Eram exatamente 20 horas. Diego lhe havia prometido chegar pontual e ela queria acreditar nessa promessa mais que em qualquer coisa no mundo. O garçom lhe ofereceu água e ela aceitou agradecida. Precisava de algo para acalmar sua garganta seca. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar o copo e tentou respirar profundamente para se controlar. De seu assento, podia ver a entrada do restaurante, esperando ver aparecer um homem de 30 anos, alto e de sorriso amável, tal como Diego se havia descrito. Os primeiros 5 minutos passaram voando, enquanto ela organizava mentalmente tudo o que queria lhe dizer. Queria contar sobre seu trabalho, seus sonhos simples, sua família no interior do Rio. Queria escutar suas histórias, conhecer suas paixões, descobrir se realmente poderiam conectar além das telas de seus telefones. A esperança brilhava em seus olhos como as velas que iluminavam sua mesa. Esta era sua oportunidade de ser feliz e não a desperdiçaria. Mas o que aconteceria quando os ponteiros do relógio continuassem avançando e Diego não aparecesse? As 20h15 passaram como uma eternidade para Marcela, que mantinha seus olhos fixos na entrada do restaurante enquanto fingia revisar o cardápio. Seu coração, que havia estado acelerado pela emoção, agora começava a bater por uma razão diferente: a ansiedade. Talvez tem trânsito, murmurou para si mesma, se agarrando a qualquer explicação lógica que pudesse acalmar seus nervos. O garçom se aproximou pela 3ª vez, perguntando se desejava pedir algo, e Marcela respondeu com um sorriso forçado que ainda estava esperando seu acompanhante. Seus R$300 queimavam em sua bolsa, uma quantidade que mal cobriria uma bebida num lugar como aquele. Se permitiu sonhar acordada por um momento. Diego chegaria se desculpando, lhe explicaria que teve uma emergência no trabalho, pediriam o jantar mais romântico de sua vida e falariam até que fechassem o restaurante. Seus dedos brincavam nervosamente com o guardanapo de tecido enquanto observava os demais casais, desfrutando de suas noitadas perfeitas. Um casal especialmente elegante perto de sua mesa ria e brindava, e Marcela sentiu uma pontada de inveja misturada com esperança. Logo, muito logo, ela também estaria vivendo esse momento mágico. As 20h30 chegaram acompanhadas de uma sensação incômoda no estômago que não tinha nada a ver com a fome. Marcela pegou seu celular e revisou as mensagens pela 10ª vez, esperando encontrar alguma explicação de Diego. A tela permanecia vazia, sem notificações novas, mostrando apenas sua última conversa da tarde anterior, onde ele havia confirmado o encontro com entusiasmo. "Nos vemos amanhã às 8, linda. Mal posso esperar para te conhecer pessoalmente", havia escrito. E essas palavras haviam feito com que Marcela dormisse apenas 3 horas de pura emoção. Agora, essas mesmas palavras pareciam zombeteiras, como um eco cruel de esperanças que começavam a se desvanecer. O garçom voltou a passar perto de sua mesa, desta vez com uma expressão menos amigável, claramente incomodado pela mesa ocupada que não gerava receita. Marcela lhe sorriu debilmente e pediu mais alguns minutos, sentindo como suas bochechas se incendiavam de vergonha. Seu vestido emprestado, que havia feito com que se sentisse linda em casa, agora parecia uma farsa em meio a tanto luxo. As vozes dos outros comensais se tornavam mais altas, as risadas mais estrondosas, como se todo o restaurante estivesse celebrando enquanto ela afundava lentamente na humilhação. Às 21h15, Marcela já não podia ignorar a realidade que se cernia sobre ela
como uma nuvem escura. Diego não viria. Por alguma razão que não podia entender, o homem que havia enchido suas últimas 2 semanas com mensagens doces e promessas de um futuro melhor, havia decidido deixá-la plantada. Seus olhos se encheram de lágrimas que lutou para conter, mordendo o lábio inferior até sentir o sabor metálico do sangue. Não vou chorar aqui, se repetia mentalmente como um mantra. Não vou dar o gosto de me verem quebrar. Mas por dentro, cada fibra de seu ser gritava de desilusão e dor. O sonho de ser escolhida, de ser especial para alguém, se desmoronava como um castelo de areia diante da maré. Seu celular vibrou de repente, e por um segundo seu coração saltou de alegria, mas era apenas uma notificação de sua operadora. A cruel ironia do momento não passou despercebida. Havia gastado suas últimas economias se arrumando para um encontro que nunca aconteceria. Os casais ao seu redor continuavam desfrutando de suas noites perfeitas, alheios ao drama silencioso que se desenvolvia na mesa junto à janela. Marcela sentiu que era invisível, como sempre havia sido, como talvez sempre seria. O som de seu celular a sobressaltou às 21 em ponto, e desta vez sim, era o que havia estado esperando, embora não da maneira que havia sonhado. Uma notificação do aplicativo de encontros apareceu em sua tela e, com mãos trêmulas, abriu a mensagem que mudaria sua noite para sempre, mas não como havia imaginado. Oi, sinto cancelar em cima da hora, mas não posso perder meu tempo com uma garota como você. Acho que não somos compatíveis. Tenha uma boa noite. As palavras a golpearam como um tapa físico, e Marcela teve que ler a mensagem 3 vezes antes de processá-la completamente. Uma garota como você. O que significava isso exatamente? Uma garota humilde? Uma garota que trabalhava limpando casas? Uma garota que não tinha dinheiro para jantares caros? Cada palavra da mensagem era como uma faca que se cravava mais fundo em sua autoestima já ferida. Suas mãos tremeram violentamente enquanto guardava o telefone, sentindo que todo o restaurante a observava, que todos sabiam que havia sido rejeitada antes de ter sequer uma oportunidade. A humilhação era tão intensa que sentia náuseas e teve que se agarrar à borda da mesa para não cambalear. Diego nem sequer havia tido a decência de conhecê-la antes de julgá-la. A havia descartado como se fosse lixo, sem explicação real, sem consideração por seus sentimentos. As lágrimas que havia estado contendo finalmente começaram a rolar por suas bochechas, e Marcela soube que tinha que sair dali antes de fazer uma cena. Se pôs de pé com as pernas trêmulas, pegou sua bolsa com mãos inseguras e começou a caminhar em direção à saída de cabeça baixa. Cada passo era uma tortura. Cada olhar que sentia sobre ela a fazia se sentir menor. O garçom que a havia atendido lhe dirigiu um olhar de pena, misturada com alívio de finalmente poder liberar a mesa. Marcela não podia culpá-lo. Ela também quereria sair correndo de sua própria pele naquele momento. Ao passar entre as mesas, escutou sussurros e risadinhas que talvez não tivessem nada a ver com ela, mas seu estado emocional as interpretou como zombarias dirigidas à garota pobre que havia sido plantada em público. Seu vestido emprestado se sentia como uma fantasia ridícula, seus sapatos apertados como instrumentos de tortura. Só queria chegar ao seu carro, dirigir até casa, tirar essa roupa que a havia feito sonhar com ser alguém mais e esquecer que esta noite havia acontecido. Mas enquanto se aproximava da porta, algo estava prestes a acontecer que mudaria não só sua noite, mas toda sua vida. Em uma mesa discreta no fundo do restaurante, um par de olhos a havia estado observando toda a noitada, uns olhos que a conheciam melhor do que ela poderia imaginar. O que Marcela não sabia era que alguém havia sido testemunha silenciosa de toda a sua humilhação e estava prestes a mudar seu destino para sempre. Marcela se deteve justo antes de chegar à porta do restaurante, sentindo que suas pernas não a sustentariam nenhum passo mais. As lágrimas caíam livremente por suas bochechas agora, manchando o pouco maquiagem que havia se posto com tanto cuidado naquela tarde. Uma garota como você. As palavras de Diego ecoavam em sua cabeça
como uma música cruel que não podia parar. Se encostou na parede junto à entrada, tentando recuperar a compostura antes de sair à rua, onde teria que caminhar até seu carro com dignidade. Sua bolsa tremia em suas mãos enquanto procurava um lenço, mas só encontrou um guardanapo amassado do McDonald's, onde havia tomado café da manhã naquela manhã. A ironia a golpeou como um tapa. Naquela manhã havia estado tão emocionada que mal havia conseguido comer sonhando com esta noite mágica que se havia convertido em seu pior pesadelo. Agora entendia por que nunca havia tido encontros reais, porque homens como Diego a descartavam antes de conhecê-la. Era apenas uma empregada doméstica, uma garota sem educação universitária, sem dinheiro, sem um futuro brilhante para oferecer. Seus R$ 300 continuavam em sua bolsa, inúteis, uma zombaria de sua própria pobreza. Fechou os olhos e tentou imaginar que estava em casa, segura em seu pequeno quarto, onde ninguém poderia feri-la assim. O restaurante continuava seu ritmo normal às suas costas, os casais felizes seguindo com seus jantares românticos, alheios ao drama que se desenvolvia perto da porta. Marcela pôde escutar as risadas, o tilintar de taças de vinho, o murmúrio suave de conversas íntimas, tudo o que ela havia sonhado ter naquela noite. Seu coração se sentia como se estivesse feito pedaços. Cada batida era dolorosa, cada respiração uma luta. Sou uma boba, murmurou entre soluços. Uma boba, por acreditar que alguém como eu poderia ter algo assim. Se limpou o rosto com o guardanapo, sabendo que sua maquiagem barata estava completamente arruinada. Fernanda lhe havia dito que se via linda quando se despediram naquela tarde, mas agora se sentia feia, invisível, como se levasse uma marca que gritava: "Não sou suficiente para que todo mundo visse". O vestido emprestado que havia feito com que se sentisse especial, agora se sentia como uma mentira, como se estivesse brincando de ser alguém que nunca poderia ser. Seus sapatos apertados lhe doíam tanto quanto seu orgulho ferido, lembrando-a de que nem sequer tinha roupa apropriada para um encontro num lugar decente. O sonho de ser escolhida, de ser amada, se desvanecia como fumaça entre seus dedos, deixando-a mais sozinha que nunca. Enquanto tentava secar suas lágrimas e reunir forças para caminhar até seu carro, Marcela não se deu conta de que desde uma mesa no canto mais discreto do restaurante, alguém havia observado toda a cena com crescente inquietação. Gustavo Galvão havia chegado ao restaurante 1 hora antes para um jantar de negócios que se havia cancelado no último minuto e havia decidido ficar para jantar sozinho e revisar alguns documentos importantes. Era um homem de rotinas que raramente saía de seu círculo social, mas naquela noite o destino o havia posto exatamente onde precisava estar. Durante os últimos 45 minutos, havia estado concentrado em seus papéis, fazendo anotações e ligações discretas, quando algo havia captado sua atenção periférica. Uma figura familiar numa mesa junto à janela, alguém que lhe resultava conhecido, mas diferente. No início não pôde identificar onde havia visto aquela mulher antes, mas algo na forma em que se sentava, na maneira em que movia as mãos nervosamente, despertou um reconhecimento que o inquietou. Levantou os olhos de seus documentos e a observou mais detidamente, sentindo uma estranha curiosidade por esta mulher que parecia fora de lugar no elegante restaurante. Não era o tipo de clientela habitual, isso era evidente, mas havia algo nela que lhe chamava poderosamente a atenção. A revelação o golpeou como um raio, quando Marcela se pôs de pé e caminhou em direção à saída. Era Marcela, sua empregada doméstica, mas completamente transformada. Gustavo piscou várias vezes, sem conseguir acreditar no que viam seus olhos. Durante 3 anos, Marcela havia sido praticamente invisível para ele. Uma presença silenciosa e eficiente que mantinha sua casa impecável sem interferir em sua vida. A conhecia como uma mulher simples que chegava cedo, trabalhava em silêncio e se ia sem fazer ruído, sempre vestida com roupa de trabalho modesta e o cabelo preso em um rabo prático. Mas esta noite era completamente diferente. Seu cabelo caía em ondas suaves sobre seus ombros,
emoldurando um rosto que nunca havia notado realmente. O vestido azul marinho realçava sua figura de uma maneira que o surpreendeu, e havia uma elegância natural em seus movimentos que o deixou fascinado. Como é possível que nunca a tenha visto assim? Pensou, sentindo uma mistura de confusão e algo mais profundo que não podia identificar. Durante anos, havia vivido na mesma casa que esta mulher linda, sem se dar conta de quem era realmente. O empresário exitoso que podia fechar negócios milionários sem pestanejar ficou completamente sem palavras ao descobrir a beleza que havia estado oculta sob a superfície de sua rotina diária. Mas o que realmente partiu o coração de Gustavo foi se dar conta do estado emocional de Marcela. De sua mesa podia ver claramente que havia estado chorando, que algo terrível havia passado durante aquela noitada que se supunha devia ser especial para ela. Seus instintos protetores, adormecidos durante anos de foco exclusivo nos negócios, despertaram de repente com uma intensidade que o surpreendeu. Viu como se encostava na parede, como tremiam suas mãos, como lutava para controlar as lágrimas que manchavam suas bochechas. Naquele momento, Gustavo Galvão, o homem que manejava impérios empresariais sem se comover, sentiu algo que não havia experimentado em anos: a necessidade urgente de proteger alguém mais. Não podia suportar ver Marcela naquele estado. Não podia ficar sentado enquanto ela sofria a alguns metros de distância. Seus documentos ficaram esquecidos sobre a mesa enquanto uma força inexplicável o empurrava a agir. Pela primeira vez em muito tempo, os negócios passaram a segundo plano, substituídos por algo muito mais poderoso: a compaixão genuína por uma mulher que havia estado sob seu teto durante anos sem que ele a conhecesse realmente. Se pôs de pé lentamente, o coração batendo de uma maneira estranha, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria sua relação para sempre. Teria a coragem de se aproximar dela, ou deixaria que Marcela saísse de sua vida sem saber que ele havia sido testemunha de sua dor? Gustavo ficou de pé junto à sua mesa, paralisado por uma mistura de emoções que não sabia como manejar. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem tremer, agora se agitavam ligeiramente, enquanto observava Marcela lutar contra as lágrimas. Durante 3 anos havia vivido sua vida de maneira mecânica. Trabalho, reuniões, mais trabalho, voltando cada noite a uma mansão impecável, sem pensar na mulher que a mantinha assim. Marcela era simplesmente parte do funcionamento silencioso de seu lar, como o ar-condicionado ou o sistema de segurança, algo que funcionava perfeitamente sem requerer sua atenção. Mas vê-la ali, vulnerável e linda, de uma maneira que nunca havia imaginado possível, destruiu essa percepção fria que havia construído ao redor de sua vida. Como pude ser tão cego? Se perguntou, enquanto a observava se secar as lágrimas com um guardanapo amassado. A mulher que limpava sua casa com tanto cuidado, que preparava seu café exatamente como gostava, que sempre tinha um sorriso tímido quando se cruzavam nos corredores, era incrivelmente bela. Sua beleza não era a perfeição artificial das mulheres de seu círculo social, mas algo autêntico e natural que o golpeou como uma revelação. Se deu conta de que havia estado vivendo como um fantasma em sua própria casa, tão obsessionado com o sucesso que havia perdido a capacidade de ver realmente as pessoas ao seu redor. O empresário que havia construído um império baseado em decisões rápidas e contundentes, agora se encontrava completamente indeciso. Uma parte dele queria se aproximar imediatamente, consolar Marcela e descobrir o que havia causado sua dor tão evidente. Mas outra parte, a que havia dominado sua vida durante anos, lhe dizia para manter a distância, para respeitar as linhas sociais que os separavam, para não complicar uma relação trabalhista que funcionava perfeitamente. Ela é minha empregada, pensou. O que dirá se eu me aproximar? Pensará que estou me aproveitando da situação? Seus sapatos italianos permaneciam pregados no chão enquanto sua mente batalhava entre o instinto e a razão. Mas cada vez que havia limpar outra lágrima, cada vez que notava como tremia, a voz da compaixão se fazia mais forte que a da convenção social. Gustavo havia passado tanto tempo construindo muros ao redor de seu coração
que havia esquecido como se sentia realmente se preocupar com alguém mais. Durante anos havia saído com mulheres de seu mesmo nível social. Relações cômodas, mas vazias, que terminavam quando se aborreciam mutuamente. Nenhuma dessas mulheres havia despertado nele a urgência protetora que sentia agora ao ver Marcela sofrer. Era como se um interruptor tivesse se acendido em seu interior, iluminando emoções que acreditava enterradas para sempre sob o peso de suas responsabilidades empresariais. O que finalmente o decidiu foi ver como Marcela tentava se compor para sair do restaurante, como lutava para manter a dignidade apesar da dor evidente. Naquele gesto, reconheceu uma fortaleza silenciosa que admirou profundamente, a mesma fortaleza que havia visto nela durante anos sem realmente apreciá-la. Marcela nunca se queixava, nunca pedia nada extra, trabalhava com uma dedicação e uma graça que agora entendia refletiam quem era realmente como pessoa. Uma mulher assim não merece sofrer sozinha, murmurou para si mesmo. E essas palavras foram como a chave que finalmente libertou seu coração das correntes da indiferença. Se ajeitou a gravata, respirou profundamente e tomou a decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Não sabia exatamente o que lhe diria, não tinha um plano, só sabia que não podia ficar ali sentado enquanto ela destroçava o coração a alguns metros de distância. Seus anos de treinamento em negociações lhe haviam ensinado a ler as pessoas, e podia ver que Marcela havia sido ferida por alguém mais, provavelmente pelo homem que se supunha devia se encontrar com ela. A ideia de que alguém houvesse machucado esta mulher extraordinária que havia cuidado de seu lar com tanto amor, despertou nele uma ira protetora que não havia sentido jamais. Se pôs de pé completamente, deixou uma nota generosa sobre sua mesa e começou a caminhar em direção a ela com passos decididos, mas cuidadosos. Quando Gustavo se aproximou de Marcela, pôde ver de perto o estado de vulnerabilidade em que se encontrava e seu coração se comprimiu de dor por ela. Seus olhos, normalmente brilhantes quando o cumprimentava nas manhãs, estavam vermelhos e inchados de chorar. A maquiagem que havia se posto com tanto cuidado estava manchada, e havia uma tristeza tão profunda em sua expressão que Gustavo sentiu vontade de encontrar o responsável e fazê-lo pagar por esta dor. Marcela, disse suavemente, sua voz mais gentil do que havia sido com qualquer pessoa em anos. Ela levantou os olhos surpresa. Seus olhos se abriram como pratos ao reconhecer seu patrão e por um momento pareceu que queria desaparecer no chão de pura vergonha. Senhor Galvão, murmurou limpando rapidamente o rosto e tentando se compor. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Sua voz tremia de mortificação ao ser descoberta naquele estado pela pessoa para quem trabalhava. Gustavo pôde ver como se encolhia em si mesma, como se envergonhava de ser vista num momento tão vulnerável, e isso só intensificou seu desejo de protegê-la. Não tens que me explicar nada, lhe disse com um sorriso suave que surpreendeu até a ele mesmo. Mas não posso ficar aqui vendo que estás passando um mau momento. Suas palavras foram como um bálsamo para o coração ferido de Marcela, que não esperava compaixão, especialmente não dele. A proximidade física permitiu a Gustavo notar detalhes que o impactaram ainda mais profundamente. O vestido azul marinho que levava posto não era caro, provavelmente emprestado, mas lhe ficava tão bem que realçava cada curva de seu corpo de uma maneira que o deixou sem fôlego. Sua pele morena brilhava suavemente sob as luzes do restaurante, e havia uma delicadeza em suas feições que contrastava lindamente com a fortaleza que irradiava, mesmo em sua vulnerabilidade. Como pude não vê-la durante 3 anos? Pensou novamente, se sentindo como um bobo por haver estado tão cego. Podia sentir seu perfume suave, algo simples mas feminino, que se misturava com o aroma natural de sua pele, criando uma combinação que o intoxicava de uma maneira completamente inesperada. Suas mãos, que ele havia visto trabalhar incansavelmente em sua casa, agora tremiam delicadamente, enquanto se agarrava à sua pequena bolsa, e Gustavo teve que controlar o impulso de pegá-las entre as suas para dar conforto. Marcela,
Voltou a dizer desta vez com mais firmeza. Não sei o que aconteceu esta noite, mas ninguém merece estar sozinho num momento assim. Te importaria se eu te acompanhasse um momento? Sua oferta ficou suspensa no ar entre eles, como uma ponte para algo completamente novo e desconhecido para ambos. Marcela o olhou nos olhos e viu algo que jamais havia visto antes. Gustavo Galvão havia realmente, talvez pela primeira vez em 3 anos. Marcela ficou completamente imóvel, sem saber como reagir ante a presença inesperada de seu patrão no momento mais humilhante de sua vida. Suas bochechas se incendiaram de vergonha, enquanto tentava desesperadamente encontrar as palavras corretas para explicar por que estava ali, chorando num restaurante elegante, vestida com roupa emprestada. Senhor Galvão, eu posso explicar. Gaguejou, sentindo que seu mundo se desmoronava ainda mais. Durante 3 anos havia mantido uma distância respeitosa com ele, sempre profissional, sempre discreta, e agora se encontrava na situação mais vulnerável e imaginável diante do homem que lhe pagava seu salário. Sua mente correu a 1000 por hora, pensando se isso poderia lhe custar seu emprego, se ele pensaria que era inapropriado que ela estivesse num lugar tão elegante, se a julgaria por sua dor evidente. Mas quando levantou os olhos para se encontrar com os seus, o que viu a surpreendeu completamente. Não havia julgamento em seu olhar, não havia a distância fria que sempre mantinha em casa. Em vez disso, havia algo quente, algo genuinamente preocupado, que fez com que seu coração saltasse uma batida. Gustavo a estava olhando como nunca a havia olhado antes, como se realmente a visse pela primeira vez. Seus olhos percorreram seu rosto com uma suavidade que a fez se sentir exposta, mas não julgada, como se estivesse descobrindo algo lindo que havia estado oculto. A transformação em Gustavo era tão evidente que até ele mesmo se surpreendia de suas próprias reações. Durante anos havia construído uma personalidade profissional fria e distante, especialmente com seus empregados, mantendo sempre as barreiras sociais bem definidas. Mas ver Marcela assim, vulnerável e linda sob as luzes suaves do restaurante, havia derrubado todas essas barreiras de um só golpe. Não tens que me explicar nada, lhe repetiu, sua voz mais suave do que havia usado com qualquer pessoa em anos. Só quero me assegurar de que estejas bem. Se deu conta de que pela primeira vez em muito tempo se preocupava genuinamente com o bem-estar de outra pessoa, não por obrigação ou cortesia, mas por algo muito mais profundo que não sabia como nomear. O vestido azul marinho que levava posto realçava o tom dourado de sua pele de uma maneira que o deixava sem fôlego, e a forma em que seu cabelo emoldurava seu rosto lhe dava um ar de elegância natural que rivalizava com qualquer mulher da alta sociedade que houvesse conhecido. Suas feições, que sempre havia visto apenas de relance durante seus breves encontros matinais, agora as estudava com fascinação, notando a delicadeza de suas maçãs do rosto, a suavidade de seus lábios, a expressividade de seus olhos que refletiam cada emoção como espelhos da alma. Era como se houvesse vivido 3 anos com uma obra de arte em sua casa, sem se dar conta de sua existência. Curta se você quer saber como esta noite mudará suas vidas para sempre. Posso me sentar contigo? Perguntou Gustavo com uma gentileza que surpreendeu ambos. Marcela acenou sem conseguir falar, ainda processando a surrealidade da situação. Quando ele se sentou diante dela na pequena mesa junto à janela, o espaço íntimo fez com que Marcela fosse ainda mais consciente de sua presença masculina. Gustavo era um homem bonito, isso sempre havia sabido, mas vê-lo tão perto, fora do contexto de trabalho, lhe permitiu apreciar detalhes que nunca havia notado. Seus olhos cinzentos tinham brilhos dourados, que brilhavam sob a luz das velas, e havia linhas de riso ao redor deles que sugeriam que uma vez havia sido mais alegre do que era agora. Seu cabelo castanho escuro estava perfeitamente penteado, mas podia ver alguns mechos rebeldes que lhe davam um ar mais humano, menos intimidante. Levava um terno azul marinho impecável, que provavelmente custava mais que seu salário de 6 meses. Mas a forma em que havia afrouxado a gravata e arregaçado ligeiramente as mangas o fazia ver mais acessível. Eu estava jantando sozinho quando te vi.
explicou suavemente, e não pude evitar notar que algo te havia machucado. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica que fez com que Marcela se relaxasse pela primeira vez em toda a noite, como se estar com ele fosse o mais natural do mundo. Apesar da diferença de classes que os separava, Marcela sentiu uma calidez estranha se estendendo por seu peito ao escutar o tom genuinamente preocupado na voz de Gustavo. Durante 3 anos havia trabalhado em silêncio, se movendo por sua casa como um fantasma eficiente, sempre se perguntando que tipo de homem era realmente além de sua fachada empresarial fria. Agora, sentada diante dele, neste ambiente íntimo, começava a ver camadas de sua personalidade que nunca havia imaginado. Tinha um encontro, murmurou finalmente, as palavras saindo num sussurro envergonhado. Mas ele decidiu que não valia a pena me conhecer. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente ao recordar a mensagem cruel de Diego, e viu como a expressão de Gustavo se endureceu ligeiramente. Te enviou uma mensagem? Perguntou, e quando ela acenou, suas mandíbulas se tensionaram de uma maneira que sugeria que estava contendo uma ira considerável. Qualquer homem que trate uma mulher assim não merece nem um segundo de teu tempo, disse com uma firmeza que fez com que o coração de Marcela se acelerasse, e claramente não tem ideia do que está perdendo. Suas palavras foram como um bálsamo para sua autoestima ferida, mas mais que as palavras, foi a sinceridade em seus olhos o que começou a curar algo quebrado dentro dela. Pela primeira vez em anos, alguém a estava defendendo. Alguém pensava que ela valia algo mais que rejeição e humilhação. O silêncio que seguiu não foi incômodo, mas carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois esperava. Gustavo se encontrou estudando cada detalhe do rosto de Marcela, memorizando a forma em que seus cílios criavam sombras suaves sobre suas bochechas quando baixava os olhos, a maneira em que mordia ligeiramente o lábio inferior quando estava nervosa, a cor exata de seus olhos que mudava de castanho a dourado, dependendo de como caía a luz. Era como se estivesse vendo cor depois de anos de viver em preto e branco, e a sensação era tão intensa que o deixava tonto. Marcela, disse suavemente, provando como soava seu nome em seus lábios neste novo contexto. Não sei se isso é apropriado dizer, mas és incrivelmente linda esta noite. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, carregadas de uma honestidade que o surpreendeu a si mesmo. Viu como ela corava profundamente, como seus olhos se abriam com surpresa, e se deu conta de que provavelmente ninguém lhe havia dito algo assim em muito tempo, talvez nunca da maneira em que ele o dizia. Não só esta noite, acrescentou, a revelação o golpeando como um raio. Sempre foste linda, só fui demasiado cego para vê-lo. Naquele momento, sentado naquela mesa íntima com a mulher que havia compartilhado seu espaço durante anos sem conhecê-la realmente, Gustavo soube que sua vida acabava de tomar um rumo completamente diferente. Seria possível que 2 pessoas de mundos tão diferentes pudessem encontrar algo real juntos? Ou isso era só um momento de compaixão que desapareceria com a luz do dia? Marcela sentiu que o ar se escapava de seus pulmões ao escutar as palavras de Gustavo. Ninguém, absolutamente ninguém, lhe havia falado nunca com essa combinação de respeito e admiração genuína que escutava em sua voz. Suas bochechas ardiam não só de vergonha, mas de uma emoção que não sabia como processar. Senhor Galvão, o senhor não tem que dizer isso, murmurou baixando os olhos às suas mãos que tremiam sobre a mesa. Sei que só está sendo gentil porque me vê mal, mas quando levantou os olhos para se encontrar com os seus, a intensidade de seu olhar a deixou sem palavras. Não era pena o que via ali, nem cortesia forçada. Havia algo muito mais profundo, algo que a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo naquele momento. Durante 3 anos, havia limpado sua casa, preparado seu café da manhã, lavado sua roupa, sempre se mantendo invisível, sempre se lembrando de que pertenciam a mundos diferentes. Gustavo era educado, exitoso, sofisticado, tudo o que ela não era, mas a forma em que a olhava agora, como se acabasse de descobrir um tesouro escondido, a fazia questionar tudo o que acreditava saber sobre seu lugar no mundo. Seus olhos cinzentos
Pareciam ler cada pensamento que passava por sua mente, cada insegurança, cada sonho secreto que havia guardado em seu coração durante anos. Marcela, disse Gustavo, inclinando-se ligeiramente para a frente. Posso te pedir algo? Quando ela acenou com curiosidade nervosa, ele continuou com uma voz que era apenas um sussurro íntimo. Poderias me chamar de Gustavo? Pelo menos por esta noite, poderíamos nos esquecer de que sou teu patrão e tu minha empregada. Poderíamos ser simplesmente duas pessoas que se encontraram no momento perfeito. Sua petição a surpreendeu tanto que ficou sem fala por vários segundos. A ideia de chamá-lo por seu nome, de tratá-lo como um igual, era tão alheia à sua experiência que não sabia como reagir. Mas havia algo em seus olhos que a convidava a dar esse salto de fé, a esquecer por um momento as diferenças sociais que normalmente os separavam. Gustavo, murmurou experimentalmente, e o nome se sentiu estranho, mas emocionante em seus lábios. Viu como seus olhos se iluminavam ao escutá-la, como um sorriso genuíno se estendia por seu rosto, um sorriso que transformava completamente suas feições sérias. Naquele momento, sentado diante dela na mesa íntima do restaurante, não parecia o empresário poderoso e distante que conhecia. Parecia simplesmente um homem vulnerável à sua maneira, buscando uma conexão real com outro ser humano. Era como se ambos houvessem tirado máscaras que levavam postas durante anos. O garçom se aproximou discretamente da mesa, claramente aliviado de ver que, finalmente, havia alguém mais sentado ali. Desejam pedir algo? Perguntou com profissionalismo renovado. Marcela se tensionou imediatamente, lembrando seus R$ 300 e a realidade de sua situação econômica. Não podia permitir que Gustavo pagasse por ela. Seria demasiado humilhante, mas também não tinha dinheiro para um jantar num lugar assim. Eu, na verdade, deveria ir, começou a dizer, mas Gustavo a interrompeu suavemente. Por favor, fica, lhe pediu, e havia algo em sua voz que a deteve completamente. Me faria muito feliz se me acompanhasse no jantar, não como patrão e empregada, mas como amigos. A palavra amigos ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades que nenhum se atrevia a nomear ainda. Marcela o olhou nos olhos, buscando algum indício de condescendência ou pena, mas só encontrou sinceridade genuína. "Estás seguro?" perguntou suavemente, e quando ele acenou com um sorriso que lhe tirou o fôlego, sentiu algo se derretendo dentro de seu peito. "Então sim", murmurou. "Me gostaria ficar, Gustavo." Seu nome soava cada vez mais natural em seus lábios, cada vez menos proibido. O garçom anotou seus pedidos e, pela primeira vez em toda a noite, Marcela se permitiu relaxar realmente. Enquanto esperavam a comida, Gustavo se encontrou fascinado por cada pequeno detalhe de Marcela, que nunca havia tido oportunidade de observar. A forma em que gesticulava ligeiramente quando falava, como seus olhos se iluminavam quando se emocionava com um tema, a risada suave que escapava de seus lábios quando ele fazia um comentário que a divertia. "Me conta sobre ti", lhe pediu genuinamente curioso por conhecer a mulher que havia estado sob seu teto durante anos sem que ele se desse conta de quem era realmente. Marcela se mostrou tímida no início, não acostumada a ser o centro de atenção de maneira positiva, mas gradualmente começou a se abrir. Lhe contou sobre sua família no interior do Rio, sobre como havia chegado ao Rio de Janeiro buscando uma vida melhor, sobre seu sonho simples de algum dia ter uma pequena casa própria com um jardim onde pudesse plantar flores. Suas histórias eram humildes, mas estavam cheias de uma calidez e uma autenticidade que tocaram algo profundo no coração de Gustavo. Se deu conta de que durante anos havia estado cercado de pessoas que lhe diziam o que pensavam que queria escutar. Mas Marcela falava desde o coração, sem filtros, sem agendas ocultas. Era refrescante de uma maneira que não havia experimentado em décadas. Cada palavra que saía de seus lábios a fazia mais interessante, mais desejável, mais necessária para ele, de uma forma que não podia explicar racionalmente. Quando chegou a comida, algo mágico começou a acontecer entre eles. As diferenças sociais se desvaneceram gradualmente, substituídas por uma conexão humana genuína que surpreendeu ambos por sua intensidade.
Gustavo se encontrou rindo mais do que havia rido em meses, relaxando de uma maneira que não lembrava haver feito jamais. Marcela, por sua parte, começou a ver o homem por trás do título, o coração solitário por trás do sucesso empresarial. Sabes o que é o mais estranho de tudo isso? Lhe disse Gustavo, pondo seu garfo de lado e olhando-a diretamente nos olhos. Durante 3 anos vivemos na mesma casa, respiramos o mesmo ar, estivemos tão perto fisicamente e, no entanto, estamos nos conhecendo pela primeira vez esta noite. Marcela acenou sentindo a mesma incredulidade. É como se houvéssemos sido 2 estranhos vivendo vidas paralelas, respondeu suavemente. Nunca imaginei que você... Que tu, se corrigiu com um sorriso tímido, fosses tão humano. Seu comentário o fez rir, uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Tão humano, repetiu divertido. Suponho que passei tanto tempo sendo o chefe que esqueci como ser simplesmente Gustavo. Naquele momento, com as luzes da cidade brilhando através da janela e sua conversa fluindo como se conhecessem de toda a vida, ambos souberam que esta noite havia mudado algo fundamental entre eles, algo que nunca poderia voltar a ser como antes. Mas o que nenhum dos dois sabia era que esta conexão mágica apenas começava e que o destino tinha planos muito maiores para eles do que podiam imaginar. A conversa continuou fluindo entre eles como se houvessem estado esperando toda a vida para ter essa oportunidade de se conhecerem realmente. Gustavo se encontrou compartilhando coisas que nunca havia contado a ninguém. Segredos sobre sua infância solitária numa família rica, mas fria. Sobre como havia construído seu império empresarial como uma forma de preencher o vazio emocional que levava dentro desde pequeno. Meu pai nunca teve tempo para mim, confessou girando sua taça de vinho entre suas mãos. Sempre estava demasiado ocupado construindo o negócio familiar, e minha mãe, bem, ela preferia as obras de caridade e as reuniões sociais a passar tempo com seu filho. Marcela escutava com uma atenção que ele nunca havia recebido de nenhuma mulher, seus olhos cheios de compaixão genuína que o desarma completamente. Cresci numa mansão cheia de empregados, mas vazia de amor real. Continuou se surpreendendo de sua própria vulnerabilidade. Suponho que por isso me tornei tão frio, tão distante. Pensei que, se não me aproximasse das pessoas, não poderiam me ferir. Suas palavras ecoaram no coração de Marcela, que começou a entender por que sempre havia parecido tão inacessível durante todos esses anos. Não era arrogância o que o mantinha distante, era proteção contra a dor. A ironia da situação não passou despercebida para nenhum dos dois. Ele havia crescido cercado de luxo, mas faminto de afeto genuíno, enquanto que ela havia crescido com pouco dinheiro, mas cercada do amor incondicional de sua família. Eu cresci num povoado em Valença, compartilhou Marcela, sua voz suave, mas cheia de nostalgia. Éramos pobres, mas minha casa sempre estava cheia de risadas, de música, de gente que se amava de verdade. Seus olhos se iluminaram ao recordar, e Gustavo se encontrou completamente cativado pela calidez que irradiava quando falava de sua família. Minha mãe sempre tinha a porta aberta para qualquer um que precisasse um prato de comida ou um lugar onde dormir. Meu pai trabalhava na roça desde que saía o sol até que se punha, mas nunca chegava em casa sem nos trazer algum pequeno presente, ainda que fosse só uma flor que havia encontrado no caminho. As diferenças entre suas infâncias eram tão marcadas que pareciam provir de planetas diferentes, mas estranhamente essas diferenças os aproximavam em lugar de separá-los. Gustavo se dava conta de que todo o dinheiro do mundo não havia podido lhe comprar o que Marcela havia tido grátis, uma família que a amava incondicionalmente. Vim ao Rio quando tinha 21 anos, continuou, com apenas R$300 e um sonho de enviar dinheiro para minha família. Nunca imaginei que terminaria trabalhando numa mansão tão linda como a sua. Quando mencionou sua casa, ambos sentiram a estranha realidade de sua situação. Estavam jantando como iguais, compartilhando suas almas, quando amanhã ela voltaria a limpar seus pisos e ele voltaria para seu escritório. Marcela, disse Gustavo suavemente, estendendo sua mão sobre a mesa até que seus dedos roçaram os dela. Posso te perguntar algo pessoal?
O contato físico os eletrificou a ambos, uma faísca de conexão que foi muito além do amistoso. Ela acenou, seu coração batendo tão forte que estava segura de que ele podia escutá-lo. Por que nunca te casaste? Uma mulher como tu, tão linda, tão carinhosa, tão real, como é possível que continue solteira? A pergunta a pegou de surpresa, e por um momento suas defesas se alzaram automaticamente, mas a sinceridade em seus olhos a convenceu de ser igualmente honesta. Os homens de meu círculo social me veem como uma boa opção para se casar e ter filhos rápido, explicou com um sorriso triste. Mas nunca me viram realmente a mim. E os homens de outros círculos, bem, como Diego esta noite, pensam que não sou suficiente para eles. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente com os dele enquanto falava, e nenhum fez movimento para se separar. Sempre sonhei com encontrar alguém que me ame por quem sou realmente, não pelo que posso fazer por eles ou pelo que represento socialmente. Suas palavras foram como flechas diretas ao coração de Gustavo, que se deu conta de que havia estado buscando exatamente o mesmo durante toda a sua vida adulta, só que em direções equivocadas. O momento se tornou mais íntimo quando Gustavo apertou suavemente sua mão e se inclinou para a frente, reduzindo a distância física entre eles. "E tu?", perguntou Marcela com valentia que a surpreendeu a ela mesma. "Por que um homem como tu está jantando sozinho numa sexta-feira à noite?" A pergunta o fez sorrir com ironia. "Porque todas as mulheres que conheci em meu círculo social estão interessadas em meu sobrenome, em minha conta bancária, no que posso fazer por suas carreiras ou seu status social", confessou. "Tive relacionamentos, mas nunca tive uma conexão real com ninguém. Sempre me senti como um ator representando o papel do namorado perfeito, do marido ideal, sem que ninguém se incomodasse em conhecer o homem real por trás de tudo isso." Suas palavras fluíram com uma honestidade brutal que a comoveu profundamente. "Esta noite é a primeira vez em anos que me sinto eu mesmo. Contigo posso ser simplesmente Gustavo. Não o herdeiro, não o solteirão, não o solteiro cobiçado. Só um homem que está descobrindo que a mulher mais incrível que conheceu esteve vivendo sob seu teto durante 3 anos. Seus olhos se encontraram e se mantiveram assim por longos segundos, se comunicando numa linguagem que ia além das palavras. Era como se pudessem se ver diretamente na alma, reconhecendo no outro algo que haviam estado buscando sem saber. A tensão entre eles era palpável, carregada de possibilidades que nenhum se atrevia a nomear ainda, mas que ambos sentiam com cada fibra de seu ser. O restaurante começou a se esvaziar gradualmente ao seu redor, mas eles estavam tão absortos em sua conversa que mal se deram conta da passagem do tempo. Era como se existisse uma bolha mágica ao redor de sua mesa que os protegia do mundo exterior e de todas as complicações que sua situação implicava. "Eu não posso acreditar que estejamos aqui", murmurou Marcela, maravilhada da surrealidade de tudo. "Esta manhã me despertei pensando que eras este homem inalcançável, quase como uma figura mítica em minha vida. E agora? E agora? E agora?" A animou suavemente quando ela se deteve, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. "Agora me dou conta de que és real, que tens coração, que pode ser ferido e machucado como qualquer um de nós", completou. Sua voz apenas um sussurro. "E tu?", respondeu ele, acariciando suavemente seus nós dos dedos com seu polegar. "Tu me fizeste lembrar como se sente estar verdadeiramente vivo. Durante anos existi no piloto automático, cumprindo papéis e expectativas. Mas contigo sinto como se estivesse despertando de um sonho longo e cinza." O garçom se aproximou discretamente para informar que o restaurante fecharia em breve. Mas nenhum dos dois queria que aquela noite mágica terminasse. Haviam descoberto algo precioso juntos, algo que transcendia todas as barreiras sociais e econômicas que os separavam, e a ideia de voltar à realidade os aterrorizava a ambos. Teriam a coragem de admitir que o que haviam encontrado aquela noite era mais que amizade, ou deixariam que o amanhecer destruísse a magia que haviam criado juntos? O momento da verdade chegou quando o garçom lhes trouxe a conta
e o restaurante começou a fechar ao seu redor. Gustavo pagou sem que Marcela pudesse sequer objetar, e quando saíram juntos ao ar fresco da noite carioca, ambos sabiam que haviam chegado a um ponto de não retorno. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrestres, criando um ambiente romântico que parecia desenhado especificamente para aquele momento que compartilhavam. Não quero que esta noite termine, confessou Gustavo, se detendo junto ao carro de Marcela e girando para enfrentá-la completamente sob as luzes da rua. Ela se via ainda mais linda, sua pele dourada brilhando suavemente e seus olhos refletindo todas as emoções que corriam entre eles como correntes elétricas. Marcela, sei que isso é complicado. Sei que amanhã tudo será diferente, mas não posso pretender que o que passou aqui não mudou tudo para mim. Suas palavras ficaram suspensas no ar noturno, carregadas de implicações que ambos entendiam, mas que ainda não se atreviam a explorar completamente. O vento suave movia ligeiramente o cabelo de Marcela e Gustavo teve que controlar o impulso de alcançar e acomodar um mecho atrás da orelha. A intimidade entre eles havia crescido de maneira exponencial durante o jantar, mas agora, sozinhos na rua sob a lua, se sentia quase esmagadora em sua intensidade. Gustavo, murmurou Marcela, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. Eu também não quero que termine. Esta foi a noite mais incrível de minha vida. Se aproximou um passo mais dele, reduzindo a distância entre seus corpos, até que pôde sentir o calor que irradiava. Mas tenho medo, admitiu com uma honestidade que o desarma completamente. Tenho medo de que amanhã despertes e te des conta de que isso foi só um momento de compaixão, que sou só tua empregada que teve uma má noite e tu te compadeceste de mim. Suas inseguranças saíram à superfície. Todos os anos de se sentir menos que outros, de ser invisível, de não ser suficiente para ninguém. Gustavo sentiu que seu coração se partia ao escutar seus medos, ao se dar conta de quanto dano lhe havia feito o mundo a esta mulher extraordinária. Sem pensar duas vezes, levantou suas mãos para emoldurar suavemente seu rosto, obrigando-a a olhá-lo diretamente nos olhos. Marcela, me olha, lhe disse com uma firmeza gentil. Te parece que isso é compaixão? Seus olhos cinzentos brilhavam com uma intensidade que a tranquilizou e a aterrou ao mesmo tempo. O que sinto por ti agora mesmo vai muito além da compaixão. Não sei como nomeá-lo ainda, não sei para onde nos levará, mas sei que é real, mais real que qualquer coisa que tenha sentido em minha vida adulta. Seus rostos estavam tão perto agora que podiam sentir a respiração um do outro, e a tensão entre eles chegou a um ponto crítico que nenhum podia ignorar por mais tempo. Posso te beijar? Perguntou Gustavo, sua voz rouca de emoção contida, seus olhos buscando permissão nos dela. Marcela sentiu que seu coração se detinha por um segundo antes de começar a bater tão forte que pensou que sairia de seu peito. Durante 3 anos, havia fantasiado secretamente com aquele momento, sem jamais acreditar que poderia acontecer. E agora que estava ali, se sentia como um sonho do qual temia despertar. Sim, sussurrou apenas audível, mas ele a escutou perfeitamente. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro se detivesse. O beijo começou suave, tentativo, como se ambos estivessem saboreando a incredibilidade do momento. Mas rapidamente se intensificou quando se deram conta da profundidade da conexão que haviam estado negando. Os lábios de Gustavo eram suaves, mas firmes, e beijava com uma paixão contida, que falava de anos de emoções reprimidas, finalmente encontrando sua saída. Marcela se derreteu em seus braços, todas suas defesas caindo enquanto se entregava completamente ao momento mais romântico de sua vida. Suas mãos se deslizaram para seu peito, sentindo as batidas aceleradas de seu coração, que coincidiam perfeitamente com as suas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e completamente mudados. A linha que havia separado seus mundos durante 3 anos havia sido cruzada irreversivelmente, e ambos o sabiam. Meu Deus, murmurou Gustavo apoiando sua testa contra a dela. O que vamos fazer agora? Sua pergunta continha todas as complicações que enfrentariam. Ele era seu chefe,
provinham de mundos sociais completamente diferentes, as expectativas da sociedade, os julgamentos de outros, mas naquele momento, com o sabor de seus lábios ainda nos seus e o calor de seu corpo tão perto, nenhuma dessas complicações parecia importante. Não sei, respondeu Marcela honestamente. Mas sei que não quero voltar a pretender que não sinto o que sinto por ti. Suas palavras foram como música para os ouvidos de Gustavo, que se deu conta de que esta mulher valente estava disposta a enfrentar todas as dificuldades que viessem com tal de explorar o que haviam encontrado juntos. Então não voltemos atrás, decidiu, tomando suas mãos entre as suas. Não sei como vamos fazer funcionar, mas quero tentar. Quero ver para onde nos leva isso. O compromisso mútuo de lutar pelo que haviam encontrado se selou com outro beijo, este mais profundo e prometedor que o anterior, cheio de esperança e determinação. A noite carioca os envolvia como um manto protetor, enquanto planejavam como navegar as águas complicadas que os esperavam. Decidiram que tomariam as coisas dia a dia, que encontrariam momentos para se conhecer melhor, sem comprometer o trabalho de Marcela, que explorariam esta conexão extraordinária sem importar as opiniões de outros. Meu coração esteve dormindo durante anos, confessou Gustavo beijando suavemente sua testa. E tu despertaste numa só noite. Não vou te deixar ir agora que te encontrei. Marcela sentiu lágrimas de felicidade correndo por suas bochechas, um contraste lindo com as lágrimas de dor que havia derramado horas antes naquele mesmo lugar. Nunca pensei que alguém como tu poderia me amar, murmurou, e ele a interrompeu suavemente. Não alguém como eu, Marcela. Eu, Gustavo, o homem que despertaste esta noite, que fizeste sentir completo pela primeira vez em sua vida. Enquanto se despediam com a promessa de se verem no dia seguinte, ambos sabiam que haviam encontrado algo extraordinário juntos. Diego, o homem que a havia rejeitado tão cruelmente, havia sido involuntariamente o arquiteto de sua felicidade ao não se apresentar naquela noite. O destino havia conspirado para pô-los exatamente onde precisavam estar, no momento exato em que ambos estavam prontos para se abrir ao amor verdadeiro. Mas o verdadeiro desafio apenas começava. Como mundos tão diferentes poderiam construir um futuro juntos sem que a sociedade os destruísse no processo? Os dias que seguiram aquela noite mágica foram como viver num sonho lindo e aterrador ao mesmo tempo. Marcela chegava cada manhã à mansão de Gustavo com o coração acelerado, sem saber exatamente como atuar agora que tudo havia mudado entre eles. A primeira segunda-feira, depois de seu encontro no restaurante, ele a esperava na cozinha, com uma xícara de café preparada exatamente como ela gostava, um detalhe que a surpreendeu, porque nunca lhe havia mencionado suas preferências. "Bom dia, linda", lhe disse com um sorriso que a fez derreter completamente. E quando se aproximou para lhe dar um beijo nos lábios, Marcela sentiu que seu mundo inteiro se reordenava ao redor daquele momento perfeito. Durante as 2 semanas seguintes, desenvolveram uma rotina secreta. Ela trabalhava como sempre durante o dia, mas pelas tardes, depois que terminasse oficialmente seu horário laboral, ficavam juntos na varanda da mansão, falando durante horas, se conhecendo em níveis que nunca haviam imaginado possíveis. Gustavo cancelou reuniões importantes só para passar tempo com ela, algo que jamais havia feito por nenhuma mulher. Compartilhavam refeições íntimas preparadas por ele mesmo, que descobriu que cozinhar para Marcela lhe dava uma felicidade simples que todos seus êxitos empresariais nunca haviam podido proporcionar. Cada conversa os aproximava mais. Cada beijo os fazia sentir mais completos. No entanto, nem tudo era perfeito em seu pequeno paraíso secreto. Marcela lutava constantemente contra a voz em sua cabeça que lhe dizia que isso era demasiado bom para ser verdade, que um homem como Gustavo eventualmente se cansaria de brincar com ela e voltaria ao seu mundo de mulheres sofisticadas e relacionamentos convenientes. "Em que pensas quando ficas tão calada?", lhe perguntou uma tarde enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, notando a expressão pensativa que às vezes cruzava por seu rosto. Marcela duvidou um momento antes de ser honesta. "Penso no que passará quando te cansares disso",
confessou-se detendo junto à fonte central. Quando te deis conta de que sou só uma garota simples que não encaixa em teu mundo real. Suas palavras o golpearam como um tapa, e Gustavo se deu conta de quanto dano lhe haviam feito à sua autoestima todos os anos de ser tratada como se não fosse suficiente. Marcela, me olha, lhe pediu tomando seu rosto entre suas mãos com essa gentileza que a desarma cada vez. Meu mundo real és tu. Todo o resto é só teatro, obrigações, um papel que represento porque se espera de mim. Mas isso, disse señalando o espaço entre eles, isso é o mais real que tive em minha vida. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma sinceridade que a tranquilizou. Mas as inseguranças de uma vida inteira não se curavam com palavras bonitas, por muito honestas que fossem. Gustavo também enfrentava suas próprias batalhas internas. Seus pais haviam começado a pressioná-lo novamente sobre o casamento, sugerindo candidatas apropriadas de famílias conhecidas do círculo social do Rio de Janeiro. Sua mãe havia organizado um jantar com a filha de um sócio comercial, uma mulher educada na PUC com conexões políticas que seria perfeita para expandir o negócio familiar. Não me interessa, mãe, havia dito com firmeza durante uma ligação telefônica tensa. Já te disse que quando estiver pronto para me casar, eu escolherei minha esposa. Sua negativa havia causado um escândalo familiar que ainda reverberava com ameaças veladas sobre seu futuro na empresa e sua herança. Mas cada vez que olhava Marcela, cada vez que a via rir ou a escutava cantar suavemente, enquanto trabalhava no jardim, se fortalecia sua resolução de proteger o que haviam construído juntos. Uma noite, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas, tomou sua mão e lhe fez uma promessa que mudaria tudo. Marcela, quero que saibas algo. Não importa quanta pressão exerça minha família, não importa que obstáculos enfrentemos, não vou te deixar ir. O que temos é demasiado precioso como para sacrificá-lo pelas expectativas de outros. Suas palavras foram como um bálsamo para o coração inseguro dela, mas também uma declaração de guerra contra um mundo que não os aceitaria facilmente. A prova de fogo chegou 3 semanas depois de seu primeiro encontro no restaurante. Gustavo havia sido convidado a um evento de caridade de alto perfil, o tipo de ocasião social onde sua ausência seria notada e criticada. Durante dias, havia lutado com a decisão de assistir sozinho ou arriscar-se a levar Marcela como sua acompanhante oficial, sabendo que fazê-lo seria equivalente a anunciar publicamente seu relacionamento. Quero que venhas comigo, lhe disse finalmente uma tarde enquanto ela regava as flores do jardim da frente. Quero que o mundo saiba que a mulher mais incrível do Rio de Janeiro é minha. Marcela deixou cair a mangueira, sentindo que as pernas não a sustentariam. Gustavo, não posso, murmurou, o medo evidente em sua voz. Não pertenço a esse mundo. Não saberei como me comportar, o que dizer, como me vestir. Vão se dar conta imediatamente de que não sou como eles. E sua reação não o surpreendeu, mas havia esperado que 3 semanas de amor e apoio constante houvessem fortalecido sua confiança em si mesma. Não quero que sejas como eles, lhe respondeu, se aproximando e a tomando em seus braços. Quero que sejas exatamente como és. És mais real, mais genuína, mais linda que qualquer mulher que estará naquela gala. E se não podem ver isso, é problema deles, não nosso. Sua fé nela era inquebrantável, mas Marcela sabia que enfrentar o escrutínio público da alta sociedade carioca seria a prova mais difícil de seu relacionamento. Depois de 2 dias de debate interno e longas conversas noturnas, Marcela tomou a decisão mais valente de sua vida. Irei contigo, lhe disse, sua voz tremendo, mas decidida. Se realmente acreditas que posso fazê-lo, se realmente pensas que vale a pena todo o drama que isso vai causar, então irei. O sorriso que iluminou o rosto de Gustavo foi tão brilhante que poderia ter iluminado toda a cidade. Vales a pena tudo, Marcela, lhe assegurou beijando-a com uma paixão que falou de promessas futuras e sonhos compartilhados. Não só vales a pena o drama, vales a pena que mude toda a minha vida por ti. Aquela noite fizeram planos detalhados. Ele contrataria uma estilista pessoal para ajudá-la a se preparar. Lhe compraria um vestido que a fizesse se sentir como a rainha que era para ele
e estariam juntos enfrentando qualquer reação que viesse. Amanhã à noite, murmurou contra seus lábios. Amanhã à noite todo o Rio saberá que Gustavo Galvão está profundamente apaixonado pela mulher mais extraordinária do mundo. Suas palavras foram como um feitiço mágico que transformou o medo de Marcela em determinação. Pela primeira vez em sua vida, alguém estava disposto a arriscar tudo por ela, e isso lhe dava a coragem que precisava para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Juntos podiam conquistar o mundo inteiro. Estariam prontos para a reação do mundo quando aparecessem juntos publicamente? Ou esta seria a prova que destruiria seu amor de conto de fadas? A noite da gala de caridade chegou como um furacão de nervos e emoções encontradas. Marcela havia passado todo o dia num spa exclusivo de Ipanema, onde a estilista de Gustavo a havia transformado numa versão de si mesma que nunca havia imaginado possível. Seu cabelo caía em ondas glamorosas que emolduravam seu rosto perfeitamente. Sua maquiagem realçava suas melhores características sem ocultar sua beleza natural. E o vestido que Gustavo havia escolhido para ela era uma obra de arte em seda bordada que a fazia parecer uma deusa. Quando ele a viu descer as escadas da mansão, ficou literalmente sem palavras. "És a mulher mais linda que vi em minha vida", murmurou, sua voz rouca de emoção. E Marcela pôde ver em seus olhos que não era um exagero romântico, mas a verdade absoluta desde sua perspectiva. Durante a viagem em seu elegante carro para o Hotel Copacabana Palace, onde se celebrava o evento, Gustavo não soltou sua mão nem por um segundo, como se quisesse transmitir toda a sua força e confiança através do contato físico. "Passe o que passar esta noite", lhe disse enquanto se aproximavam do hotel. "Quero que lembres que és extraordinária, que mereces estar ali tanto como qualquer outra pessoa, e que eu estarei ao teu lado sem importar nada." Suas palavras foram como um escudo protetor ao redor do coração nervoso de Marcela. A entrada ao evento foi como caminhar diretamente para os leões. Os fotógrafos se enlouqueceram quando viram Gustavo Galvão, um dos solteiros mais cobiçados do Rio de Janeiro, chegar de braço dado com uma mulher desconhecida que claramente não pertencia a seu círculo social habitual. Os flashes das câmeras o cegaram momentaneamente, mas Gustavo manteve seu braço firmemente ao redor da cintura de Marcela, guiando-a com segurança através da multidão de curiosos. Quem é ela? De onde saiu? Será sua nova namorada? As perguntas voavam ao seu redor como abelhas furiosas, mas Gustavo as ignorou completamente, focado unicamente em fazer com que Marcela se sentisse cômoda e protegida. Uma vez dentro do elegante salão de baile, os olhares foram ainda mais intensos. As mulheres da alta sociedade a estudavam dos pés à cabeça com olhos críticos, claramente tentando situá-la em seu mapa social e fracassando na tentativa. Os homens, por outro lado, não podiam deixar de olhá-la com admiração evidente, o que fez com que Gustavo se sentisse orgulhoso e protetor ao mesmo tempo. "Respira, linda", lhe murmurou ao ouvido. "És a mulher mais elegante de todo este lugar." Sua fé inquebrantável nela foi a âncora que precisava para manter a compostura. Quando começaram a caminhar pelo salão, Gustavo apresentou Marcela a conhecidos e sócios comerciais com um orgulho que era impossível de ocultar, e gradualmente ela começou a relaxar e a mostrar sua personalidade natural e encantadora. A verdadeira surpresa da noite chegou quando Patrícia Whitman, a matriarca indiscutível da sociedade carioca e mãe de uma das ex-namoradas mais proeminentes de Gustavo, se aproximou de sua mesa durante o jantar. "Gustavo querido", disse com aquele sorriso gelado que as mulheres de sua classe haviam aperfeiçoado durante gerações, "não nos apresentaste tua acompanhante." O veneno em sua voz era sutil, mas inconfundível, e Marcela sentiu que se encolhia internamente. Mas antes que Gustavo pudesse responder, Marcela se pôs de pé com uma graça que surpreendeu até a ela mesma. "Sou Marcela Gomes", disse com um sorriso genuíno e quente. "É um prazer conhecê-la, senhora Whitman." Sua simplicidade e autenticidade contrastaram tão marcadamente com a artificialidade do ambiente que causou um efeito inesperado.
Patricia Whitman se encontrou genuinamente intrigada por esta mulher que não jogava os jogos sociais habituais. "A que te dedicas, querida?" perguntou, esperando claramente uma resposta que pudesse usar para classificá-la e possivelmente despedaçá-la socialmente. "Trabalho em serviços domésticos", respondeu Marcela sem vergonha. "E estou muito orgulhosa do trabalho que faço." Sua honestidade brutal deixou Patrícia sem palavras por um momento, mas então algo extraordinário aconteceu. A mulher começou a rir, uma risada genuína que ninguém esperava. "Meu Deus, que refrescante", murmurou. "Faz anos que não conhecia alguém tão real." O intercâmbio se converteu no tema de conversa de toda a gala. À medida que avançava a noite, Marcela foi se sentindo cada vez mais cômoda, sendo exatamente quem era. Não tentou imitar os modos sofisticados das outras mulheres. Não fingiu conhecer referências culturais que lhe eram alheias. Não se desculpou por sua origem humilde. Em vez disso, deixou que sua personalidade natural brilhasse. Sua risada contagiosa, seu interesse genuíno pelas histórias de outros, sua capacidade de fazer com que as pessoas se sentissem cômodas e valorizadas. Gradualmente se encontrou rodeada de um grupo de admiradores que estavam fascinados por sua autenticidade num mundo cheio de pretensões. "É incrível", lhe murmurou a Gustavo durante uma das danças. "Pensei que me odiariam, mas alguns deles parecem quase invejosos de que possa ser eu mesma tão facilmente." Gustavo a fez girar na pista de dança, seu coração transbordando de orgulho pela mulher extraordinária que tinha em seus braços. "Te amam porque és real", lhe disse. "Porque num mundo cheio de máscaras e atuações, tu és genuína. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar." A revelação os golpeou a ambos ao mesmo tempo. Não era Marcela quem precisava mudar para encaixar no mundo de Gustavo. Era o mundo que precisava de mais pessoas como ela. No final da noite, quando os jornalistas lhes pediram uma foto oficial como casal, Gustavo não duvidou nem por um segundo. "Esta é Marcela", anunciou com voz clara e orgulhosa. "A mulher mais extraordinária que conheci e a que mudou minha vida completamente." As semanas que seguiram foram um turbilhão de atenção midiática e mudanças dramáticas em suas vidas. As fotos da gala apareceram em todas as revistas de sociedade e a história de Cinderela moderna de Marcela capturou a imaginação do público. Gustavo enfrentou pressões familiares intensas, mas sua determinação de proteger e honrar seu amor com Marcela se tornou mais forte com cada obstáculo. 6 meses depois daquela primeira noite no restaurante, lhe propôs casamento no mesmo lugar onde se haviam conhecido realmente, com um anel que havia pertencido à sua avó e uma promessa de se amarem sem importar o que o mundo dissesse. "Marcela Gomes", lhe disse, se ajoelhando na mesa junto à janela, enquanto as lágrimas corriam pelas bochechas dela. "Me farias a honra de ser minha esposa, minha companheira de vida, a mãe de meus filhos e a rainha de meu coração para sempre?" Seu sim ecoou por todo o restaurante, selando um amor que havia começado com dor e humilhação, mas que se havia transformado na história mais linda de suas vidas. 2 anos depois, Marcela e Gustavo renovaram seus votos matrimoniais numa cerimônia íntima no jardim de sua casa, rodeados das famílias de ambos que haviam aprendido a se amar mutuamente. Sua pequena filha, Julia, brincava entre as flores que Marcela havia plantado com suas próprias mãos, lembrando-lhes cada dia que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. "Às vezes, as bênçãos de Deus chegam disfarçadas de dor", dizia Marcela. Aquela noite, como todas as noites dos últimos 2 anos, dormiram nos braços um do outro, agradecidos ao destino que os havia unido no momento perfeito de suas vidas. Seu amor havia demonstrado que quando 2 corações estão destinados a estar juntos, nenhuma barreira do mundo pode separá-los para sempre. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de onde está assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que, com certeza, vai prender vocês desde o início. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.